Vamos lá então. Muito boa noite a todos, já que nos estão a dizer boa noite, eu também já vou escrever a desejar-vos uma boa noite também a agradecer a vossa presença. Eu sou a Vanessa Viléu, sou educadora de infância, sou a cofundadora da Child Diary e sejam muito bem-vindos ao episódio número 53 do nosso podcast ao vivo, que acontece todas as quintas-feiras, às 9h30, e ao qual nós demos-lhe o nome de Conversas Pedagógicas, porque aquilo que tentamos é todas as semanas trazer convidados que pela sua experiência, a área de investigação, a área académica também, nos podem ajudar a refletir sobre melhores formas de encararmos e de trabalharmos a educação da infância, quer seja do ponto de vista da saúde, quer seja do ponto de vista da parentalidade. E hoje trago-vos um tema que ainda bem que está muito na moda, que é o brincar na rua. Ora, se há coisa que a pandemia nos trouxe, se calhar, de boa, a coisa boa que a pandemia, se calhar, nos trouxe, foi olharmos para a rua com outros olhos e passarmos muito mais tempo na rua, tanto a nível pessoal, enquanto mãe, enquanto pai, mas também enquanto educadores de infância, passamos, se calhar, ou passamos a olhar para o exterior com outros olhos. É reconhecido o imenso potencial, não é? Acho que isso não é sequer questionável, o potencial que os espaços exteriores podem ter nas aprendizagens das crianças, as experiências que lhes proporcionam, mas há aqui vários fatores que me levaram a convidar o Francisco, e já o irei introduzir, mas que me levaram muito a querer trazer o Francisco para falar connosco esta noite. Um dos aspectos é o facto de ser inverno e de, se calhar, muito provavelmente, passarmos muito menos tempo na rua. E eu tenho vindo a acompanhar recentemente o trabalho do projeto Brincar de Rua, e sei que eles têm uma visão muito própria sobre isto e, portanto, já lá iremos falar, mas há aqui coisas que nós temos mesmo de refletir quando falamos de brincar de rua. Primeiro, desconstruir alguns mitos de que na rua só se está a brincar, e o só se está a brincar por si só já é um grande chavão que nos leva aqui, se calhar, a ficar muitas horas hoje à conversa, o facto de que rua é esta, qual é a rua ideal, que tipo de rua é ideal para nós brincarmos, e para que essa brincadeira efetivamente proporcione aprendizagens. O Francisco, então passo a apresentar o meu convidado de hoje, é licenciado em Motricidade Humana e Educação Social e Reabilitação. Ele já vai falar um bocadinho melhor sobre o seu trabalho, mas segundo também o que ele me disse, tem um percurso profissional ligado ao desenvolvimento infantil e à promoção da família e à inovação social, perspectivando o jogo e o brincar como mediadores centrais nas suas intervenções. Portanto, quem já me está a ouvir já está a perceber que o Francisco vai ser mesmo a pessoa ideal para desconstruirmos aqui algumas ideias sobre o jogo e sobre o brincar. Atualmente é coordenador do programa Brincar de Rua, do qual eu devo ser das mais recentes fãs, porque eu gosto mesmo muito deste projeto e nem vos vou contar nada porque quero mesmo que vocês ouçam pelas palavras do Francisco que projeto é este e o que são os guardiões do brincar, e tenho a certeza que vão ser daqui hoje guardiões de brincar. É por isso então, e pelo impacto que o seu projeto está a ter a nível nacional, que o Francisco é mesmo o nosso convidado ideal e a quem eu desde já agradeço ter aceito o convite para estar aqui hoje no Conversas Pedagógicas. Obrigada, Francisco. Obrigado, Vanessa. É curioso porque já segui alguns episódios das conversas pedagógicas e é bom poder estar aqui e eventualmente contribuir com alguma coisa para as pessoas que nos estão a ouvir. Estou certíssima de que sim. É isso, a ideia é sempre provocar, provocar a reflexão e não nos sentirmos sozinhos. Portanto, todos os que nos estiverem a escutar durante esta noite, e que de vez em quando têm que sair e depois têm de voltar, duas coisas que eu vos queria dizer muito importantes, para o caso de estarem aqui pela primeira vez. Podem participar através do chat com as vossas experiências ou colocando questões para o Francisco. Eu vou tentando mediar as questões que vão colocando e as experiências e vou passando ao Francisco para ele também dar o seu contributo ou eventualmente uma resposta. E outro aspecto muito importante também é que este podcast está a ser gravado e, portanto, quem tiver de sair, tem que pôr filhos a dormir, o que quer que seja, que tenha que sair e depois voltar e perde pedaços, ou queira partilhar, sai daqui e diz, eu tenho que mostrar isto aos pais da minha sala. Quem sair daqui com essas ideias, claro que sim, isto está a ser gravado e vai ficar depois disponível no Facebook da Child Diary, no canal do YouTube, no canal do Spotify, no canal do Apple Podcast, bem, todos os canais que vocês possam imaginar, podcasts, isto vai lá estar em formato de videocast e de podcast, portanto podem-nos só escutar, não precisam de ver.
Então, Francisco, quem é o Francisco? Apresente-se então aqui a todos nós, por favor. Opa, acho que o essencial já foi dito. Em primeiro lugar, sou pai um, de um rapazote de 6 anos. Um, em segundo lugar, sou o coordenador do programa Brincar de Rua. Se calhar já vamos falar um bocadinho disso mais à frente. E sou psicometricista, sou formado pela Faculdade de Medicina Humana. E, sim, podemos começar por aí. Acho que, no fundo, há uma, o meu percurso faz-me. Já estou nos 40 e é na altura que a gente começa a pensar nas coisas da vida. E o que é que nos trouxe aqui, não é? Sim, pois. Eu venho, apesar de nunca ter sido uma personagem citadina, sempre vivi em sítios mais pequeninos. Talvez Leiria não é o sítio maior onde vivi, mas estou aqui emprestado agora. E o facto de ter passado por esta experiência se calhar do meio mais rural e ter migrado a partir da minha vida adulta para cidades, Lisboa, por aí adiante, faz-me pensar um bocadinho a necessidade e a importância que os ambientes, em primeiro lugar, com maior enfoque na questão da comunidade, da vivência em comunidade, em primeiro lugar, e depois na relação com a natureza, que impacto é que isto tem no desenvolvimento dos miúdos, na vida que as crianças têm e na maneira como se podem, no fundo, expressar, explorar, pôr em prática o seu potencial de desenvolvimento. Isso é qualquer coisa que eu venho pensando cada vez mais, estes dois pontos, que acho que é qualquer coisa que nos tem vindo a escapar enquanto sociedade. Acho que temos feito grandes evoluções em metodologias pedagógicas, pegando aqui na temática do podcast, em conhecimento científico, em tudo o que é o desenvolvimento psiconeurológico da criança, o desenvolvimento psicomotor e tudo mais, mas parece que nos está a faltar um bocadinho esta relação mais terra a terra com coisas que são básicas, que é eu existir em primeiro lugar num corpo que é a minha natureza e numa natureza que é o meio que me dá o acesso a todo o conhecimento que está à minha volta, que depois se vai estruturando e que se vai complexificando, claro. Mas depois também, ou sobretudo, quer dizer, não há um mais que o outro, que é esta relação de que eu existo numa relação social também cada vez mais complexa. E esta ideia da comunidade é uma ideia também fundamental e chave para mim e que me tem às vezes tira um bocadinho o sono, porque acho que perdemos um bocadinho. Mas perdemos em relação em relação ao nosso passado, aquilo que foi a nossa infância, a minha, a do Francisco, em que se calhar passámos mais tempo na rua, é isso? Quer dizer, eu acho que há esse lado, sim, há esse lado que às vezes pode ser tomado como só um saudosismo e por isso é que não gosto muito de pôr nessa perspectiva de eram os outros tempos e nos outros tempos é que eram porque não é? Quer dizer, eu estou sempre a dizer isto, os miúdos hoje felizmente têm muito mais, qualquer criança, o meu filho tem muito mais oportunidades de crescer de forma mais equilibrada do que eu tive, por muitas razões. Eu acho que não é, a questão não é só uma relação de saudosismo com o passado, mas acaba por ter que se fazer essa ligação porque se introduziram aqui muitos sistemas artificiais na vida das nossas crianças que nos têm tirado da relação com estas coisas que são fundamentais, não é? Que nos têm tirado a relação com a nossa natureza animal, humana, e isso é qualquer coisa que acho que temos que refletir. Francisco, eu gosto mesmo muito de refletir sobre aquilo que as cidades e a forma como a arquitetura dos novos centros urbanos condiciona
o brincar na rua e se calhar condiciona isto muito que o Francisco está a dizer, nem sequer sei se estou ao encontro daquilo que o Francisco está a dizer, mas pelo menos é aquilo que me fez pensar, que foi quando falamos em sistemas artificiais, é claro, estamos claramente a falar da televisão, do ecrã, das tecnologias, dos jogos, mas eu não querendo entrar logo naquilo que é o mais fácil nós pensarmos, se eu pensar só na forma como a utilização, por exemplo, do carro e a arquitetura dos centros urbanos, isto não são duas grandes condicionantes da nossa ligação com o eu comunitário, do eu num espaço exterior? Claro, era mesmo isso, é mesmo nesse enfoque. E só fazendo aqui um pequeno parênteses, é que se calhar talvez há umas 2, 3 décadas estaríamos a falar, esta perspectiva seria focada na ideia da cidade, e aqui em Portugal estaríamos a falar talvez de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, pouco mais que isso, que eram as cidades que existiam em Portugal, e agora, quer dizer, existem outras cidades, mas são de dimensão muito pequenita. Mas eu acho que essa discrepância já se esbateu para o lado pior, não é? E hoje temos vilas, como a minha, onde eu cresci, não onde eu nasci, mas onde eu cresci, onde nos debatemos com os mesmos problemas, com grandes entraves à mobilidade e à autonomia das crianças, que é uma coisa que nós tendemos a não pensar no nosso dia-a-dia, porque, quer dizer, o carro está cada vez mais nas nossas vidas, e a exigência de termos um meio de locomoção próprio está cada vez mais nas nossas vidas. Portanto, às vezes nem sequer pensamos nesta coisa básica, que é, mas porque raio de razão é que uma criança não pode ir a pé para a escola, ou porque é que Ou de uma bicicleta, criança... ou trotinete, ou... Não é? Essa é uma dimensão avassaladora, não é? Que as cidades estão cada vez mais construídas para os carros, não é? Para nos deslocarmos. E é uma coisa que é até dolorosa de pensarmos, que é, a cidade está cada vez mais construída para nos levar do sítio A para o sítio B, para o sítio C, D, que são tudo, acima de tudo, os tais ambientes artificiais que nós fomos criando para, se calhar, suprir as necessidades que nós temos, não é? Esta ideia de que a cidade deixou de ser um sítio de fruição, não é? Eu recordo-me sempre a estes episódios eu agora tive a felicidade de poder ir à minha terrinha nas no festas. Natal. E de contar ao meu filho qual era o meu percurso de casa para a escola, da escola para casa. E que começou ali não foi, eu mudei-me para lá quando tinha 7 anos, e comecei logo a ir sozinho para a escola. Mas é esta ideia de que, pá, eu sei que ali está o vizinho X, depois está o vizinho Y, e depois ali está o outro vizinho que a gente não nos damos muito bem, mas tem as laranjas, e que a gente roubava uma laranja para lanche antes de chegarmos a casa, e depois íamos apanhar o João a seguir para irmos para a escola juntos, e depois estava a praça de não sei de quantos, onde a gente podia jogar ao Berlim, e esta relação, que parece uma coisa só, lá está, por isso é que eu não gosto Parece muito saudosista, mas ao mesmo mas não tempo tem nada a ver ou melhor, eu percebo o que é que o Francisco está a dizer, sim. quando eu faço este percurso, identifico a minha rede, identifico o meu espaço, trabalho na minha identidade enquanto pessoa, na relação com aquele espaço. Isto são tudo aspectos fundamentais para o desenvolvimento de uma pessoa, não é? Lá está, que nós cada vez hoje em menos... dia, e eu Francisco, como interrompeu, e hoje em dia moramos em prédios que às vezes não sabemos os nomes dos vizinhos todos, não é? É por aqui. Sim, é isso mesmo. E eu acho que isso é... Bom, é uma pescadinha de rabo na boca, desde logo porque temos por um lado temos as cidades que nós queremos, no sentido de que nós fomos exigindo à cidade, não é? Cada vez podemos ter mais acesso a mais coisas, cada vez temos mais acesso a podermos ter melhores trabalhos que se calhar estão mais distantes do sítio onde nós moramos, não é? Portanto, nós fomos exigindo às cidades, e os líderes das cidades foram-nos dando, foram contaminando
as cidades Porque depois eu estou-me a tentar pôr no lugar de um presidente de Câmara, entre mais é uma espaços. posição muito tramada. Sim, porque eu estou a tentar pensar, tenho uma pressão demográfica gigante, provavelmente no centro urbano, e portanto tem que ter mais espaços para estacionar carros, mas também tem que ter mais espaços para a população de uma forma geral poder usufruir a cidade. Portanto, espaços verdes, espaços de brincadeira, de lazer, um, para idosos, para crianças, para a população de uma forma já. Isto não é fácil, porque o espaço é aquele e Vanessa, só, não é? eu Mas a acho que Patrícia Beira Grande coloca aqui uma pergunta, deixa-me só terminar. A Patrícia coloca aqui uma questão que é muito importante, que é, e eu acho que é esta a questão dela, a cidade educadora é mesmo uma cidade educadora? eu acho que há aqui uma questão que é importante também pensarmos nela, que é a cidade foi, como estava a dizer há bocado, a cidade foi crescendo para responder a um conjunto de necessidades que eram as nossas necessidades de um mundo não é, cada vez mais global, com mais profissões, com mais necessidades, sejam elas o que é que isto queira dizer. Mas quando nós falamos nesta ideia de criarmos, de termos uma cidade que possa servir a estas necessidades básicas, mais as necessidades de fruição que a Vanessa estava a focar, cria-se aqui uma pressão grande, que é, eu vejo o exemplo aqui de Leiria. Leiria é uma cidade muito agradável, é uma cidade, poucas cidades terão a morfologia que esta cidade tem, em Portugal, pelo menos, mas caiu-se num erro da grande obra, na minha opinião. Isto é a O minha que é opinião, isso da claro. grande obra? Por exemplo, falámos dos jardins, quer dizer, o jardim é uma peça fundamental na construção de uma cidade, não é? Um parque, um jardim é uma peça fundamental, é aquilo que nos dá algum contacto, algum regresso às origens, alguma relação com a E natureza. pela sua natureza é o sítio de ponto de encontro de crianças, não é? Dos vários bairros da Claro. cidade, é onde as crianças se encontram umas com as outras, Mas quer se conheçam, quer não. quando a cidade é planeada para ter um espaço central e se esquece que eu vivo, quer dizer, eu tenho uma criança de 6 anos e que obviamente não posso ir todos os dias fazer 1 quilómetro ou 2 quilómetros para ir ao tal espaço central, quando esta relação com a cidade, quando alguém estava aí a comentar da cidade educadora, a cidade educadora não pode ser uma cidade de grandes instituições, não é? Que estão, quer dizer, há uma biblioteca que fica lá no outro lado da cidade, e há a escola que fica, Sim. esta ideia dos grandes agrupamentos que fica não sei aonde, há o não sei quê, há o teatro, e esta ideia das cidades que se vão criando com estes núcleos trazem um grande problema para a criação da cidade educadora. Cidade educadora é um termo que agora se utiliza, mas quer dizer, todo o espaço é potencialmente educador, não é? Tudo que temos à nossa volta é potencialmente educador. O que está a acontecer é que as cidades têm-se tornado, e agora felizmente as coisas estão a mudar, têm-se tornado espaços cada vez mais estéreis, e nesta perspectiva de criar sítios institucionalizados e caminhos para nos levar do sítio A para o B, para ser o mais rápido possível. E isto é uma dor grande, e é uma das coisas que nós tentamos combater, ou que tentamos revitalizar na discussão e no aproveitamento de espaços públicos para as Relativamente ao crianças. espaço público também, isto não estava nada no nosso guião, lá está, a conversa vai fluindo. Queria lhe perguntar relativamente aos parques infantis que nós temos disponíveis, se acha que há um excesso de materiais nesses espaços físicos. Quer dizer, eu acho que há um excesso de materiais porque há poucos espaços, e há pouco espaço para o lado natural Da brincadeira. da brincadeira, porque
como a Vanessa estava a dizer muito bem, nós, apesar de termos um registro péssimo de número de horas de brincar em Portugal e a relação, quer nas escolas, quer com os pais, ser francamente negativa, o parque infantil ainda é aquele espaço em que nós acorremos para os miúdos se encontrarem, para os miúdos se desafiarem, para os miúdos crescerem. Esses espaços são espaços que, não abundando e estando carregados com mil e um... Primeiro, o pior de tudo para mim, para responder se calhar o mais concretamente possível essa questão, o pior de tudo para mim é o piso de tartan. Já sabia que ia dizer isso. Mais do que ainda dos equipamentos, porque os equipamentos, felizmente, as crianças têm uma capacidade criativa de os poder, assim nós lhe demos alguma liberdade, os equipamentos podem ser reinventar os momentos, não é? Agora, não há nada que consiga retirar a esterilidade que tem um piso de tartan. E eu acho, há aqui um exemplo também engraçado que aconteceu aqui em Leiria, e havia um sítio, já não é do meu tempo, de viver aqui na cidade, mas havia um sítio mítico, que era o Parque do Avião, e tinha um parque infantil, que era o parque central da cidade. E que, quando foi aquela história da ASAI começar a apertar com as regras de segurança, o parque foi encerrado para obras e de facto foi feita uma obra quanto tempo depois, que era um bocadinho atrasada, e lá está tudo bem tartanizado. E aquilo tem umas árvores grandes e à volta das árvores criou-se uma espécie de canteiro onde... para se manter algum nível de esterilidade, foi colocado aquela brita, pedrinhas. Sim. Ora, nos primeiros dias, para a minha grande felicidade, aquele espaço ficou cheio de brita por todo lado, porque os meninos vinham e queriam, e começaram a explorar, e começaram a tirar a brita para todo lado, e acho que isso é um sinal desta... É um sinal de vida. É um sinal de vitalidade destas crianças, e é um sinal de procura de uma relação um bocadinho mais aprofundada com o espaço natural que ali está, não é? Quer dizer, as árvores estão lá, eu miro o Rio Lis ali à beira, mas vejo um espaço que, quer dizer, onde é que estão os insetos, onde é que estão as flores, onde é que estão, quer dizer, o que se perde ali com aquele piso, é brutal, não é? A Luísa Raposo escreveu assim: eu gosto da areia, da terra, da lama, das árvores para trepar, e isto levou-me a mim, agora como mãe, vou falar como mãe, não vou falar como educadora, estou a falar como mãe. Eu vou buscar a minha filha ao final do dia e venho para casa e fico a pensar que quero ir brincar com ela para algum sítio, mas eu tendencialmente vou para o parque infantil porque eu sei que é o espaço que está mais higiênico para eu poder estar com a minha filha. Eu não me preocupo nada que ela se suje ou que não se suje. Eu estou a pensar nos cocós, nos xixis, nessas coisas todas. E aí não podemos culpar ninguém a não ser nós próprios, não é? E o nosso comportamento humano. Mas isto é uma condicionante gravíssima para mim, enquanto mãe que quero escolher um espaço para ir com a minha filha para brincar. Isto é uma condicionante que eu digo, para ali não vou que está cheio de cocós, para ali não vou porque... Portanto, eu vou para espaços que eu sei que têm... Mas Vanessa... Isso concordo inteiramente consigo, mas isto é um sinal do abandono que nós temos dotado das nossas cidades. E nós costumamos dizer isto muitas vezes no brincar de rua, que é, e tem acontecido N vezes, tem-se repetido isto, que é as zonas das cidades que são abandonadas não quer dizer abandonado na perspectiva de desleixo higiênico, abandonadas de gente, despidas de gente. São zonas onde, obviamente, o dono do cãozito vai com o cão fazer as suas necessidades e nunca está cá ninguém também, tanto faz. São zonas que são mais até propensas a atos de vandalismo. E isso tem que ver com lâmpadas escondidas ao pé dos parques infantis, não é? Tem que ver acima de tudo, não é única e exclusivamente, mas tem que ver acima de tudo porque nós deixámos de fruir a cidade.
E se as pessoas deixam de estar na cidade, se as crianças, sobretudo as crianças, deixam de estar na cidade, cria-se espaço para acontecerem outras coisas, não é? Sejam elas Interessante, quais acho que forem. está a trazer um aspecto que eu não tinha pensado. Eu tinha pensado no oposto, tinha pensado que esses espaços começam a ficar sem crianças porque estão cheios de cocós e de xixis e, portanto, as crianças estão nesse mesmo espaço, mas dentro dos parques infantis, porque à volta, nos relevados, há xixis e cocós. Não tinha pensado neste contrário, como está a dizer. Olha, Vanessa, nós, Se calhar se esse as pessoas problema dos vissem que havia cocós, crianças, se calhar, agora estou aqui a pensar, se os pais, e eu incluída, víssemos crianças a brincar no parque não, na relva, sem ser no parque, então as outras pessoas já não iam lá por cães a fazer cocó. nós É este temos. o seu Essa é ponto. a nossa realidade. Há muitos sítios onde se iniciaram tribos de brincar ou grupos comunitários de brincar que se debatiam com este problema e que, de uma forma mais ou menos criativa, se foi abordando o problema com um flyerzito ou com as míticas espetadas do cocó, que são basicamente um pauzinho de espetada com um sinal a dizer qualquer coisa como as crianças agora brincam aqui e às vezes com um poema a São João, assim com um tom mais brincalhão, mas a alertar as pessoas que, de facto, aquele espaço agora voltou a ter crianças. Acho que por muito que as coisas, que a nossa sociedade muda, há uma coisa que nos une sempre, que é o bem-estar das crianças. É preciso ser uma pessoa muito insensível e muito fria para não reagir a uma ideia, a um projeto, Uhum. uma E tem corrido iniciativa bem em essa prol parte, das isso tem corrido crianças. bem, Francisco. Se calhar entramos aqui no brincar de roupa, as pessoas também já irem percebendo o que é que nós estamos a falar. Isso tem corrido bem, ou seja, vocês fazerem essas sinalizações nos espaços para onde vão os guardiões, isso tem corrido bem? Claro, isso tem corrido, tem Não há sido. xixis, cocós, ou seja, as coisas estão mais. Não, é claro que Não há milagres. não há perfeição, não é? Não Claro. há perfeição e há sempre. Agora, a qualidade, o potencial de criação de qualidade no espaço é brutal. E isto nós costumamos dizer, nós insistimos muitas vezes com os guardiões, que podem tomar as opções que entenderem, mas nós insistimos muito para que às vezes há guardiões que dizem, nós ainda agora temos há uma tribo para se iniciar em Vila Nova de Famalicão e uma das guardiãs estava-nos a colocar a questão que o sítio onde elas querem fazer a tribo, mesmo ao lado há ao parque da cidade. E se elas poderiam fazer uma coisa que era tipo, uns dias estamos num sítio, outros dias estamos noutro sítio, para diversificar a coisa. E a nossa postura é sempre a mesma, que é, o objetivo do brincar de rua é voltar a criar rotina de brincar nos espaços da cidade. Quanto mais vezes as pessoas virem as crianças a brincar naquele sítio, mais inconscientemente até se mete na cabeça que aquele sítio é seguro, é agradável para brincar, é um sítio que transmite boas sensações para a comunidade, portanto é um sítio que passará com grande probabilidade a ser um sítio mais acolhedor e mais acolhedor para o bairro em si. E por isso, esta ideia de fomentarmos a rotina é fundamental. Para que depois, de facto, as pessoas comecem a olhar para aquele espaço e às vezes acontecem coisas engraçadas, como de repente aparece mais as crianças quando estão nas tribos têm um colete identificador para que Uhum. os guardiões saibam quem é que são os miúdos que estão lá. E começam a aparecer outras crianças. Começam a aparecer outros miúdos porque, sei lá, os pais passaram por ali um dia e viram, olha, E a tribo vai crescendo, não é? é isso. Essa que é a perspectiva. O brincar de rua não tem como objetivo criar tribos de brincar. O objetivo do brincar de rua é pura e simplesmente criar oportunidades para que as crianças possam voltar a usufruir da rua em segurança. E essa Francisco, relação com o espaço, que tem que ver ou essa desrelação, o termo não existe, mas com o espaço, que tem que ver com coisas que nós se calhar até vamos falar mais para a frente, que têm que ver com a nossa parentalidade e a nossa educação enquanto pais e as nossas ideias enquanto pais, mas que têm muito também que ver com a nossa relação com a comunidade, com os espaços
da cidade, isto são premissas fundamentais para É isso, para o então brincar eu de vou, rua. eu vou já começar a pegar por aí, porque a maior parte das pessoas que nos está a ver são profissionais de educação e eu tenho que fazer aqui uma ponte também daquilo que me está a falar do brincar de rua, que é importantíssimo que aconteça durante o dia enquanto as crianças estão na escola. E, portanto, também seria importante que as próprias escolas, os próprios jardins de infância, as próprias creches se começassem a apropriar desses mesmos espaços da cidade, não é? Os espaços exteriores, não só o espaço exterior da escola, mas também o próprio espaço exterior da cidade. Uhum. Isso, por acaso, não tinha pensado nisso, mas eu acho que agora, ao escutar o Francisco, esta ideia quase que me parece óbvia. Como é que nós não saímos mais? Aliás, saímos, já tive aqui a Silvia Bereni a falar, por exemplo, da prática do Osmop, que eles fazem imensos projetos fora e vão à lota, vão a imensos espaços relacionar-se com a comunidade. Mas sem ser com estes objetivos específicos de ir a algum espaço da comunidade, o ir só a brincar para o parque infantil que fica ali ao pé, ou para o relevado que fica ali ao pé e que vai ter potencialidades de aprendizagem diferentes que tem o recreio da nossa escola. E isto também isto vai ao encontro da vossa visão nos Guardiões de Brincar, mas eu agora faço-lhe a questão que é, nós, enquanto profissionais, temos alguns obstáculos com isto, há pouco uma colega falou, e eu não consegui anotar o nome dela, mas uma colega falou sobre os constrangimentos das obrigações que temos por parte das direções, como é que conseguimos passar mais tempo na rua, mas ao mesmo tempo cumprir com uma série de coisas às quais somos obrigados. E depois a grande questão dos pais, os pais que nos dizem que os filhos não podem passar o dia todo na rua, principalmente agora é porque está a chover, porque está frio, porque ficam com otites, porque ficam doentes, porque depois não dormem de noite, quer dizer, e há aqui um rol de coisas que nós escutamos dos próprios pais e que nos servem de obstáculo, ou que pensamos 1000 vezes antes de ir para a rua, porque realmente depois não queremos ter responsabilidades pelo filho ficar doente. Qual é a opinião do Francisco em relação a isto? São duas coisas distintas. Em relação à questão dos riscos, sejam os riscos dos acidentes, sejam, que podemos falar deles também, mas a Vanessa pegou na questão das doenças. Eu não sou médico, não sou imunologista, não, nada dessas coisas, mas há uma coisa que eu sei que tem que ver com o senso comum, que é, e vivemos isto cada vez mais com esta pandemia, que o ambiente exterior é mais seguro, é potencialmente mais seguro em termos de transmissões virais do que um ambiente ao ar livre é mais seguro do que um ambiente indoor. Portanto, as otites, as constipações, as gripes apanham-se porque os miúdos metem o dedo no nariz, porque quanto mais em ambientes indoor nós tivermos, mais potenciamos esta saúde, estas transmissões e a transmissão das doenças. Mas, quer dizer, isto é importante nós partimos de um princípio, e mesmo porque estamos a falar, se calhar, sobretudo para profissionais aqui, que é, não há pai nenhum que seja saudável que não tenha como primeira premissa proteger a sua criança de tudo e mais alguma coisa. Como segunda premissa, nutri-la, e como em terceira premissa, fazê-la feliz. Todos nós, que somos pais, fazemos isto. Os valores pelos quais nós nos regemos, a cultura que está por trás de nós, muda, não é? Nós fomos estimulados de maneiras diferentes, aprendemos de maneiras diferentes, relacionamos de maneiras diferentes com estas realidades, mas todos queremos o melhor para os nossos filhos, ponto final, parágrafo. Okay? Portanto, essa se calhar é uma primeira premissa que acho que é importante nós assumirmos, e assumirmos-la logo diretamente na relação com as crianças que temos à nossa volta e com os pais que temos à nossa volta. Nas relações com as famílias que temos à nossa volta. Eu sei, pai, e nós debatemos com isto. Eu, quando comecei, quando fizemos o primeiro projeto piloto, nós debatemos com isto com as crianças que vieram a primeira vez para o primeiro projeto piloto do Brincar de Rua. Pai, eu sei que, tal como eu, você quer o melhor para o seu filho. Nós podemos discordar se ele pode subir à árvore ou não, se ele pode trocar de lanches ou não, se ele pode fazer isto ou aquilo, mas ponto 1, estamos todos ao mesmo nível, que é, todos queremos o melhor para os miúdos. Ponto final, parágrafo. Tirando esta... Porque às vezes cria-se esta ideia, espera lá, mas se ele está a tomar uma decisão diferente da minha, é porque ele se calhar não quer tão bem, ou ele quer mais ao filho dele do que quer ao meu. Não é? E isto não é verdade. Eu quero bem a todos.
ok? Agora, a segunda parte é tentarmos desconstruir estes mitos, como, por exemplo, o mito que, se eu vou para a rua, esta ideia de que agora no inverno, neste frio. no inverno as crianças ficam mais doentes. Claro, as crianças ficam mais doentes porque os vírus circulam mais, nós estamos cada vez mais metidos em ambientes indoor e essa relação com o ambiente indoor potencia a maior proximidade entre as crianças, a falta de arejamento dos espaços potencia as cadeias de transmissão. É básico, quer dizer, qualquer pessoa é fácil de perceber isto, não é? Dizer, obviamente, se eu estiver a espirrar dentro de uma campânula que tenha 1 metro cúbico, não é? Certeza que vai haver aqui uma carga viral maior do que se tirar a campânula e estiver no jardim. Não é difícil de explicar isto com calma e com paciência para as crianças. Depois há esta ideia de que o frio faz aumentar a possibilidade das crianças ficarem doentes, que de certa forma tem algum cabimento esta ideia, porque de facto os vírus andam mais por aí quando este clima está, mas a solução é uma solução mais simples que existe, caramba, que é, ponto 1, nós explicarmos com todos os pontos a um pai que, caramba, a criança, nós temos esta coisa que temos aqui, é uma máquina absolutamente fantástica. É uma máquina absolutamente fantástica que aprende a lidar com os ataques que lhe são feitos e que na maior parte, e que está a aprender a lidar com os ataques que lhe são feitos e tem N mecanismos de regulação, N sistemas de regulação que ela tem que aprender a afinar e só vai aprender a afinar passando pelas experiências, não é ficando higienizada dentro de uma sala sossegadinha, não é? Portanto, todos estes sistemas nós sabemos que são sistemas que carecem de experiência, não é? de relação com a prática, com a vida real, e acreditarmos e mostrarmos que a criança tem um corpo que está a aprender e que é um corpo forte, acima de tudo, que é um corpo forte, não é um sistema fraco, desqualificado, que nós muitas vezes vemos muitos pais a dizer não vais para aí porque te magoas, não faças isto porque vais magoar, porque não sabes, porque não é? Nós estamos habituados muito facilmente a despertar esta relação a criança que não é capaz de fazer, que não tem ainda competência, que não tem ainda habilidade, que não tem ainda imunidade, quando isto não é verdade. Não é verdade de todo. E a maneira mais simples para lidar com esta questão do frio é protegendo as crianças do frio. O Francisco está-me a fazer pensar em mil e uma coisas. O Francisco vai falando e eu estou aqui, a minha cabeça está a dar tantas voltas com tantas coisas que vou pensando. E há uma delas que eu próprio vou-me lembrando da minha experiência enquanto educadora, a lidar com pais e mães, não é? E com os obstáculos que são colocados. Portanto, é extremamente interessante estar a ver a perspectiva do Francisco, também como pai, e eu tentar-me lembrar e tentar encontrar justificação nas mães ou os pais que se preocupavam e diziam que os filhos não fossem para a rua, ou mandando-nos aquelas indiretas do agora com este frio vocês não vão tanto lá fora, não é? Pronto. E eu coloco isto, e voltamos se calhar ao início da nossa conversa, que é as vivências do eu, agora neste caso não como uma criança, mas como eu agora em adulto, que está frio, eu neste momento tenho uma manta nas minhas pernas, estou a trabalhar no computador, tenho frio, eu própria enquanto adulta agora tenho menos vontade de sair de casa, eu estou aqui a colocar as hipóteses todas que eu enquanto adulta tenho uma série de coisas a acontecer-me das quais eu me privo porque sou adulta, quero que faça as minhas escolhas e está frio e eu sei que mais tarde há de estar sol e eu hei de sair. E depois queremos projetar isto às crianças, mas não pode ser, porque a criança não tem que ficar condicionada por causa do espaço clima, da temperatura lá fora, por causa do clima lá fora, não é? Portanto, a criança não tem de ter esta noção de que eu hoje não posso, porque quando na verdade ela até deve, porque é por estar a chover que se calhar vai ver o chão de uma forma que não vê quando está sol. E vai aprender uma textura, vai construir coisas com a terra que não constrói quando ela está seca, não é? Há aqui toda uma potencialidade de aprendizagem, se calhar associada ao brincar lá fora, com diferentes estados de temperatura, por exemplo, e que se calhar nós temos é que nos munir de argumentos para conseguirmos também passar esta intencionalidade educativa que existe com o irmos lá para fora
com este mesmo tempo, não é? É um bocadinho por aí, nós também, e isto vai-me entrar num outro tema que eu lhe queria perguntar, que é a questão de, mas lá fora só estão a brincar, vocês passam o dia a brincar, é? E esta é outra grande questão que nós escutamos. Apetecia-me dizer ainda uma coisa ainda antes de ir a esse Diga. ponto, que é, eu acho que nós, ainda pegando naquela história da cidade e da maneira como a cidade se organiza, que é nós só o facto de tirarmos o andar na cidade retira-nos um potencial imenso de experiências e a viagem de carro já cria aqui um obstáculo, quer dizer, de tudo, de percebermos os ciclos de vida, de tudo e mais alguma coisa que está à nossa volta, de nos relacionarmos com o espaço. Francisco, eu moro em Alverca, se eu quiser ir para a zona mais livre de carros e onde eu possa estar com a minha filha a brincar mais livremente, que é as Salinas, é a zona das nossas Salinas, eu posso ir a pé, é verdade, mas para a maior parte das pessoas em Alverca é muito mais acessível de carro. Eu moro na zona mais próxima, mas a maior parte das pessoas que vivem em Alverca realmente tem que ir de carro para essa zona, porque não é fazível ir para ali a pé, e é uma zona sem iluminação, sem segurança, sem nada, vamos para lá, aquilo está cheio de gente ao sábado e ao domingo, porque durante a semana não se vê viva alma, é impossível. Portanto, muito aquilo que o Francisco está a dizer. Eu acho que nós já, o que eu queria dizer é, nós já aceitamos hipotecar parte do potencial de experiência das nossas vidas, tirando esta experiência do caminhar na cidade. Isto já está, infelizmente, mais ou menos inculcado nas nossas mentes. A maior parte das pessoas, infelizmente, já pensa assim. Temos de desconstruir isto, mas nós já aceitamos hipotecar isso. Se nós aceitarmos também que podemos hipotecar a passagem do inverno, ou do outono e do inverno, ou depois porque está muito calor, ou depois porque estão os pólenes, ou depois... Quer dizer, de repente, o que é que resta da relação dos miúdos com o mundo real? Não é? Porque, muito pouco. Quer dizer, aqui há dias eu voltei a encontrar a educadora do meu filho, e estávamos a falar de ideias, de projetos, e ela estava a dizer, pois isto está cada vez mais difícil, todas estas questões que estamos aqui a falar, não só das questões da direção, mas também, sobretudo, também das questões com os pais. E ela estava-me a dizer uma coisa que eu nunca tinha, quer dizer, já tinha pensado, mas não tinha posto com aquelas palavras, que é, supostamente, o mundo indoor da escola devia ser o sítio onde se sistematizam as aprendizagens que vêm de fora. Não é? Supostamente, os sólidos geométricos, as contagens, as cores, as texturas, as formas, a matemática, a literatura, a abordagem à escrita, tudo isso acontece lá fora. Tudo isso devia de resultar, em primeiro lugar, de uma experiência de vida. Mas essa seria a lógica, de eu, e lá está, o brincar é a tal ferramenta primordial que nos dá acesso, é das primeiras, talvez depois da imitação social, o brincar é a primeira, é uma ferramenta indiscutível para nos pôr em contacto com isto que estamos a falar. Mas, quer dizer, o mundo está lá fora, quer dizer, lá está, o interior devia de ser, como ela disse, o vir para dentro da sala devia de ser o momento de sintetizar as experiências que nós tivemos lá fora. E não o contrário, seja porque descobrimos um bichinho novo, mas porque vimos as formas das folhas, porque vimos as diferentes tonalidades das cores das árvores, porque vimos diferentes flores. A lógica deveria de ser esta. Experiência, nem tem que ver com indoor ou outdoor, tem que ver com experiência de vida, sintetização. Isto é o que a pedagogia, se nós formos aos clássicos, isto é o que a pedagogia nos diz. A maior parte das pessoas que estão aqui, que são profissionais de educação de infância, sabem melhor, se calhar, até que eu. Se forem revisitar os clássicos todos vão dizer praticamente
todos vão dizer Ou isto. seja, o Francisco está a tocar num ponto muito importante que até mencionámos no podcast passado, e também convido o Francisco, não sei se já viu o podcast que realizei com a escola lá fora, com a Ana Galvão e a Cristina Souza, se não estou em erro, o nome das duas educadoras, uma educadora e a outra não é educadora, mas são as duas fundadoras da escola lá fora, que é um projeto, é uma Forest School aqui em Lisboa, no centro de Lisboa. Pronto. Se puder, se tiver tempo, e também quem nos está a escutar, ouçam esse podcast, porque é um podcast em que estamos a falar só focados nisto que o Francisco está a falar agora, que é como é que aprendemos lá fora. E aqui a minha preocupação, e daí a provocação, porque é uma provocação que nos é colocada por parte dos pais com legitimidade, porque eles não são educadores e não têm de o ser, eu estou sempre a dizer isto, eles não são educadores de infância e não têm de o ser, e portanto têm legitimidade para nos perguntarem. Nós é que temos obrigação. Mas nós temos que lhes explicar, o que nós também lhes temos que explicar é a intencionalidade educativa que existe lá fora. Ou seja, o que é que eu, enquanto educador, também estou a fazer lá fora com as crianças, e isto vocês também têm muito bem nos Guardiões, e temos que explicar o que é os Guardiões, que já temos aqui pessoas a perguntar, porque vocês dão formação aos Guardiões para eles próprios também poderem saber promover a brincadeira, porque a criança brinca sozinha, e a criança aprende a brincar, mas nós adultos não estamos ali, eu não estudei 4 anos e não estou aqui hoje à noite e estamos em contínua formação, para depois estarmos assim a olhar para as crianças e inteiro a brincar, não é? Nós temos um papel enquanto adultos, e às vezes coloco as coisas nestes tons assim, mesmo para nós pensarmos um bocadinho que nós temos que nos colocar no papel qual é o nosso papel enquanto educadores que estão a promover aprendizagens lá fora e que não acontecem por nós só estarmos a olhar para eles, não, nós estamos a observar e a seguir vamos preparar espaços ou vamos promover brincadeiras. Francisco, eu agora queria lhe perguntar o que é os Guardiões, ou aceita primeiro antes aqui umas provocações do Miguel Oliveira, que eu sei que conhece, ele tem aqui umas questões interessantes que ele gostava que o Francisco respondesse, que é um aspecto a refletir é a integração de empresas de venda de equipamentos para parques infantis nas decisões que definem regras e legislam espaços de jogo. Qual é a sua opinião, Francisco, relativamente a isto? A minha opinião é muito rápida de explicar, que é, como em tudo na vida, quando há empresas, há lobbies para fazer as empresas lucrar. Ponto final, parágrafo, é a relação natural das coisas. Cabe a quem decide, a quem projeta, acima de tudo, desenhar projetos que sejam diferentes e que não cedam simplesmente ao lobby da empresa A, B ou C, que obviamente quer vender, como qualquer um de nós, quer vender o seu produto. Portanto, eu acho que criou-se aqui um halo sobre... e isto, eu estou envolvido agora muito particularmente nesta temática, porque faço parte de um comitê que está a tentar estudar esta problemática na rede de cidades educadoras, e fala-se muito, quer dizer, sobre, por exemplo, as leis que regem os espaços de jogo e recreio. E a maior parte, as leis que existem cá em Portugal são apropriações, derivam de diretivas europeias. E eu tenho uma relação muito próxima com a Alemanha e eles cumprem de certeza absoluta que deve haver lá uma ASAI ou qualquer coisa semelhante que vai analisar esses espaços, e eles têm que cumprir as regras, de certeza que as têm que cumprir tal como nós cumprimos, mas os espaços são completamente diferentes. E eu vejo, ainda hoje, por exemplo, e era quem segue, por exemplo, a página do professor Carlos Neto, ele partilhou hoje um projeto feito pela Câmara Municipal de Cascais, junto de uma escola, feito com uma escola de forma participativa no território de Cascais, e quer dizer, nós olhamos para aquele espaço e é um espaço que não tem nada a ver com o típico escorrega, como é que era? Escorrega, baloiço, e qual é o outro? Bom, não tem nada a ver com... Será? O balancê? Não sei como é que se chama. Talvez. Portanto, eu acho que há aqui um grande desafio, que é sensibilizar quem está a planear estes espaços, os arquitetos, paisagistas, os arquitetos, para a construção destes espaços de jogo e recreio, para que eles proporcionem uma experiência verdadeiramente interessante para toda a gente, não é? Porque depois há outra perspectiva, que é, por que raio de razão é que eu tenho que chegar a um parque
de um parque infantil e estar lá uma placa que diz proibido a maiores de 12 anos, ou só posso... Porquê? Quer dizer, eu sou pai e não posso brincar com o meu filho num escorrega, quando porque eu faço isso, logo mil e uma pessoas a olhar para mim com olhar reprovador de, mas o que é que este matelão está aqui a fazer em cima do escorrega? Não, eu estou a brincar com o meu filho, caramba, porque raio de razão é que está lá aquela placa. Faço não mesmo, faz nenhum, Francisco. não é? Eu faço, mas eu olho assim primeiro se não está ninguém a olhar, porque às vezes tenho medo que venham ralhar comigo. Não, eu acho que para responder ao Miguel, acho que isto tem sobretudo que ver com a necessidade de humanizar os projetos, estes projetos de intervenção urbanística. Se começássemos por aí, se estas equipas que constroem estes projetos tivessem um educador de infância, se tivessem um psicólogo, se tivessem alguém relacionado que percebesse o que é o desenvolvimento de uma criança e as necessidades sim, pediatras do desenvolvimento, pessoas que estão mesmo focadas em questões relacionadas com o desenvolvimento desde pequeninos, porque às vezes eu penso muito que os parques infantis estão muito preparados para crianças com mais de 3 anos, os parques não estão pela dimensão de coisas que lá colocam ou pela ausência, porque eu acho que há bocado quando fiz esta provocação, se não acha que os parques estão muito cheios, é porque houve aqui uma colega que discordou, que disse que os parques são vazios, estão desprovidos de coisas. Eu acho, na minha humilde opinião, que há parques com material a mais, não há espaço para as crianças poderem explorar outras coisas, há muito... Reitero que eu acho que há parques com tartan a mais. Sim, e depois com muitos... Parece que há uma necessidade, nós adultos, termos várias coisas para eles se entreterem, porque se eles não se entreterem com coisas que estão ali previamente pensadas para eles se entreterem, eles não se vão entreter com mais nada. E acho que isto é muito contraditório com o que o Francisco também está a dizer. É outra descrença, e já agora posso fazer aqui um paralelismo também com o que é a realidade do brincar de rua. Nós também estamos sempre a dizer que nós não temos nada contra os parques infantis, mas se puderem, vão para espaços que não tenham. Vão para espaços que não sejam parques infantis. Porquê? Nada contra os parques infantis, mas primeiro são espaços que normalmente já há mais pais a frequentar esses espaços, portanto já são espaços que naturalmente já terão mais rotina de brincadeira. E sobretudo porque depois se criam situações de veras que não há necessidade, como por exemplo, o miúdo quer, a história de sempre, não é? O miúdo quer subir o escorrega ao contrário. Porque raio de razão é que o miúdo não pode subir o escorrego ao contrário, não é? Porquê? E porquê é que eu tenho que estar sujeito, se eu tomar a decisão que o meu filho pode, ou que o guardião tomar essa decisão, tem que ser olhado de lado para quê? Não faz sentido nenhum. Francisco, mas onde é que numa cidade vai encontrar um espaço de brincadeira que não tenha um parque infantil, ou um espaço livre? É porque eu estou a pensar na minha cidade, ou são parques de estacionamento, ou por acaso até tem lá um parque infantil, mas espaços que não tenham assim nada, não há, não estou a ver. Mas isso é o que a Vanessa, quer dizer, eu não conheço, disse Alcochete, não é? Alverca, nos arredores de Lisboa. Eu não conheço Alverca. Mas é uma cidade como qualquer outra nos arredores de Lisboa. Falar da minha experiência aqui em Leiria. Nós, quando começámos a brincar de rua, hesitámos e pensámos, do que eu conheço de Leiria, eu acho que nós não devíamos começar o projeto aqui e pensámos que devíamos começar na Marinha Grande, que é uma cidade aqui ao lado. Toda a gente deve saber. Mas antes de tomarmos essa decisão, fomos andar de bicicleta, andar a pé, por aí para ver os recantos. E a verdade é que existem recantos. São recantos que têm estacionamento abusivo, estão abandonados para os cocós do Lulu, têm demasiados arbustos, ou porque as árvores cresceram de forma a ocupar demasiado espaço. Mas a verdade é que há espaços. Aqui em Leiria, pelo menos, o que nós vimos foi, se nós se tivermos aqui um conjunto de pessoas que pertencem ao bairro, que têm esta relação de parentalidade, provavelmente com as crianças, e que se unam para criar qualquer coisa em prol dos miúdos daquele bairro, é mais fácil sensibilizar os condutores para não estacionarem mal os seus carros, é mais fácil chegar à junta de freguesia para lhes pedir, olha, será que podiam tirar aquela papeleira para um sítio diferente, porque está ali mesmo no meio do sítio onde os miúdos
poderiam ter espaço para brincar? Será que se podia aparar um arbusto para ter um bocadinho mais de espaço? Não é? É muito mais... A ideia do brincar de rua, basicamente, é juntar pessoas que querem fazer alguma coisa e dar-lhes ferramentas para que elas possam, de facto, criar condições para os miúdos poderem usufruir dos pequenos espaços que as cidades têm. Agora, lá está, vamos bater outra vez ao mesmo ponto, que é, de facto, o que nós assistimos é o bairro a ter cada vez menos peso, a ideia de bairro ter cada vez menos peso na vida e no desenho das cidades. Bairro no sentido daquele espaço, dos bairros antigos, não é? Que Sim. Como tem disse há uma pouco. praça, há uma praça central, tem ruelas que são estreitinhas e onde passam poucos carros, e depois isto não é novidade nenhuma, isto é o desenho, se nós queremos, agora falou-se muito agora com o Covid, felizmente voltou-se a pôr esta questão do planeamento urbanístico em cima da mesa. E quer dizer, criaram-se aqui vários modelos e vemos os exemplos de Pontevedra, vemos os exemplos de Paris, vemos os exemplos de Barcelona e por aí adiante. E eu digo, basicamente, façam o favor de ir a Lisboa, à zona de Alvalade, por exemplo, e vejam como é que os bairros de Alvalade foram construídos. Não é? Tem o bairro com prédios em U, uma praça no meio, que agora é ocupada por carros, pronto. Mas se nós olharmos para isso e pensarmos, de facto... A intenção com que aquilo foi construído, não é? Temos aqui uma questão do Miguel que eu também acho que é muito importante nós falarmos, que é a questão do perigo versus risco, não é? Aqui a questão relacionada com o que é o brincar arriscado, o perigo versus o risco. Eu acho que estávamos a falar por causa não só dos parques infantis, mas também agora no brincar de rua, não é? Aqui a nossa tendência de dizer não subas, não faças, nós não podemos remover os riscos todos dos espaços de brincadeira, não é? Uhum. Nós temos que deixar lá riscos para as crianças tomarem. A criança tem que estar em contacto com o risco, não é? Agora, qual é que é, até onde é que podemos ver que esse risco se torna um perigo? Se calhar acho que é esta a questão. Eu, tentando responder brevemente a essa pergunta, eu acho que um risco se torna um perigo primeiro, quando nós não tomamos consciência do potencial que está ali a acontecer e deixamos que a criança que não se crie espaço na criança para tomar consciência dessa relação com o que pode acontecer. Eu acho que o nosso papel enquanto educadores é mostrarmos as coisas que estão à volta de uma criança. É óbvio que depois há uma coisa que é bom senso, é óbvio, pegando aqui num exemplo absurdo, eu não vou com uma criança, quando estava com o meu filho, quando ele tinha, por exemplo, 4 anos, eu não me metia com o meu filho de 4 anos ao pé de um sítio que desse para ele facilmente escalar, porque eu sabia que, sei lá, se eu me distraísse um bocadinho, que ele provavelmente se ia pôr numa situação de verdadeiro perigo. Tem que ser um risco calculado, é isso? O que eu quero focar é, eu acho que é importante nós, por exemplo, pegando outra vez no brincar de rua, para também dar a perspectiva do processo para quem eventualmente tenha interesse. Sim, eu vou partilhar aqui o site também, para quem já quiser saber um pouco do que é que estamos a falar no também. No brincar de rua há um conceito que nós chamamos a zona do brincar. A zona do brincar é o sítio, basicamente, é tão simples como isto, é o sítio onde os miúdos, onde a tribo se reúne, não é? Portanto, é um sítio público, tendencialmente há alguns sítios que não é público, melhor, que é propriedade privada, é público, mas é propriedade privada, mas pronto, isso não é relevante, é um sítio acessível, pronto, e é um sítio que nós recomendamos sempre que seja um sítio onde os guardiões, onde as pessoas que estão a zelar pelos miúdos, é um sítio que eles têm que perceber o que é. É um sítio que eles têm que compreender, têm que conhecer bem. E conhecer bem, basicamente, é identificar, não é dizer que tem que ser um sítio, lá está, cheio de tartan por todo lado, mas é um sítio... Já percebi que é o seu inimigo número 1, é o chão tartan. Atendendo ao grupo de miúdos que vão lá estar, que eu tenho que perceber como é que eu tenho que lidar com aqueles miúdos para lhes mostrar como é que eles se têm que relacionar com aquele espaço. Não é?
Porque eu acho que o pior que nós podemos fazer a uma criança é simplesmente dizer-lhe que não podes fazer. É condicionar o movimento, não é? É condicionar a exploração. Porque, porque quando nós fechamos quando fechamos o ciclo de comunicação nesse registro, basicamente estamos-lhe a passar um atestado de incompetência. Não é? Estamos-lhe a passar estamos-lhe a mostrar, estamos-lhe a dizer que tu não és capaz de lidar com isto. Por exemplo, não és capaz de subir uma pedra, não és capaz de lidar com um objeto qualquer que esteja na dita zona de brincar. E eu acho que o nosso papel enquanto educadores, seja guardião do brincar, seja educador de infância, seja pai, é mostrarmos o que é que está à nossa volta e explicarmos quando há que meter um limite à exploração, que o limite é este e é este por esta razão. É este por esta razão. Porque eu acho que essa é a maneira de nós conseguirmos que as crianças, primeiro, ganhem alguma autonomia, mas uma autonomia que obviamente tem que sempre rimar com responsabilidade. E que também rima com risco, aceitar determinados riscos, não é? Para explorar. A criança, quando começa a andar, está-se a arriscar a cair, não é? Ela está-se a arriscar, nós temos de arriscar, nada se vai avançar sem sair da zona de conforto. A criança, quando gatinha, está na sua zona de conforto, até se colocar na posição vertical e começar a andar, ela está a arriscar, ela está a tomar, a explorar possibilidades de locomoção. Portanto, isto acontece ao longo da nossa vida toda e não podemos condicionar, certo? E é esse espaço mental, não é? Esse espaço de risco, não é? De análise, de ser capaz de analisar e e dar um passo em frente. Esse espaço mental que existe, que nós temos que aprender a criar, é fundamental para a nossa vida toda. E se calhar nós, enquanto educadores de infância, estou a pensar, eu enquanto educadora, se estiver a preparar o meu grupo para ir para um parque da cidade, eu se calhar vou ter de primeiro analisar os parques da cidade ou os espaços da cidade para onde eu quero ir, que representem menos perigos, porque depois eu não posso passar o dia inteiro ou aquele tempo que vou estar com a dizer, não faças isto, não podem ir para ali, não façam não sei o quê. Como, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo específico de quando vamos para a praia, mas depois estamos na praia em quase, então não se pode mexer muito na areia, ou mexe, mas depois não se pode não sei o quê, depois em que é tudo muito condicionado, não há uma fruição do espaço e da potencialidade toda que o espaço tem. Nós temos, não é só dizer que vamos lá para fora, nós temos mesmo efetivamente de deixá-los explorar o que lá fora significa. Eu acho que há esse trabalho de casa que nós temos que fazer, não é? Que nós no Brincar de Rua fazemos com a ideia da avaliação da zona do brincar, e depois há um trabalho que é, nós na formação passamos isto. Nas primeiras sessões, ou sempre que vem uma criança nova para a tribo, a ideia é, vamos dar uma volta ao perímetro todo da zona de brincar e vamos mostrar. E vamos fazer perguntas. Olha, o que é que achas deste sítio? O que é que achas que pode acontecer ali? O que é que achas que podes fazer aqui? Que brincadeiras é que podem surgir? Até onde... Né? Outra coisa que aparece e provavelmente no dia-a-dia do educador de infância aparecerá também com toda a certeza, que é, e se os miúdos fogem para um sítio quando eu não estou a ver, não é? Um dos maiores pesadelos que nós temos quando vamos para... Mas por que raio de razão? Nós... Apesar de uma turma de educação de creche ou de pré-escolar, sim. Pode ter até 25, se não estou sim, no pré-escolar, sim. E nas tribos, nos grupos comunitários de brincar, nós vamos até 15 no máximo. Mas a minha pergunta é, por que raio de razão é que uma criança que esteja consciente da experiência que está ali a ter, da relação que tem com as pessoas e que conheça o espaço, por que raio de razão é que ela há de fugir? Francisco, aí poderíamos falar de muitas coisas, mas porque viu um estímulo que quer seguir e quer ir ver o que é, quer ir explorar, eu respondo se calhar viu umas sirenes ou umas luzes, olha, a luz da farmácia que está sempre a pescar, por exemplo, e vai atrás porque aquele estímulo visual o está a atrair, sei lá. E eu respondo-lhe a seguir, é plausível de acontecer, isso é uma coisa que já aconteceu, se calhar em todas as tribos já aconteceu, essa distração e essa curiosidade natural das crianças, e ela resolve-se com a nossa atenção, ponto 1,
e com a criação de uma noção de coletividade. Portanto, os miúdos estão lá todos e podem-se ajudar uns aos outros. É claro que isto é mais difícil com os miúdos mais pequeninos, vai-me dizer a seguir, não é? Se temos um grupo de 3 anos, se calhar é mais difícil de lidar com esta situação. Eu gosto sempre de ver o copo meio cheio e do que meio vazio. Portanto, eu acredito sempre que é possível. Acho sempre que quando não é possível é porque nos faltam alguns recursos, temos que ir trabalhar esses recursos para tentar. Acho mesmo que temos que ir tentando. Em creche é muito difícil, porque olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Na Irlanda, eu trabalhei muitos anos na Irlanda, e na Irlanda, se nós só fôssemos para a rua quando está sol, então quase nunca íamos, não é? Porque está sempre a chover. E portanto, eu com bebés de sala de 1 ano, que eu lá comecei a ter a experiência depois com salas de 1 ano, eu ia com os bebés na sala do ano lá para fora. Vai dizer que é fácil? Não, mas nós arranjávamos uma forma, nós tínhamos berços em que colocávamos 3 crianças dentro de um berço, para as crianças que ainda não andavam, e as crianças que ainda não andavam iam já encasacadas no berço até ao espaço exterior, e era assim que as levávamos desde a nossa sala para a rua, porque não era de porta para a rua, tínhamos que andar pelo corredor, não é impossível, mas tem que se arranjar uma rotina e recursos e a coisa faz-se, portanto não é tão fácil, mas faz-se, eu acredito sempre nisso. Francisco, o que é o brincar de rua? Que as pessoas já perguntaram, eu já coloquei aqui o site, mas explique-nos um bocadinho, porque eu tenho a certeza que vão sair daqui hoje guardiões. Então, basicamente o Brincar de Rua é um programa que tem como objetivo, em primeiro lugar, fazer este trabalho de advocacy pelas crianças, não é? Pelo direito de brincar das crianças, e depois, muito simplesmente, capacitar pessoas e dar ferramentas para que pais, essencialmente temos pais e gente na área da educação, para criar oportunidades para que as crianças possam aceder a momentos de brincadeira na rua e o mais próximo possível da comunidade onde habitam. Esta é a premissa fundamental, devolver a rua do meu bairro às crianças que fazem parte da minha comunidade. Basicamente, o Brincar de Rua começa por ter uma ferramenta digital, né, que é uma plataforma que permite georreferenciar pessoas e eventos, e basicamente permite fazer uma coisa que é, se eu vivo em Alverca, registro-me e digo eu sou a Vanessa e vivo em Alverca, se houver eventos, se houver mais gente de Alverca que esteja junta numa tribo, ela vai ser referenciada para a Vanessa. Okay? Ou fazer ao contrário, que é a Vanessa quer criar uma tribo porque quer que os seus filhos tenham acesso a essa experiência, e a ideia é que essa georreferenciação permita que se encontre com outras pessoas nos para que possa poder acontecer. Portanto, essa é a primeira ferramenta, que é uma ferramenta digital para aproximar pessoas que normalmente não se aproximariam, não é? Porque esse é uma das questões fundamentais. Para nós é a criação, fazer faíscas para criar microcomunidades. Esse é para nós o ponto de viragem. Porque quando nós nos juntamos com outras pessoas que partilham alguns dos nossos princípios, as coisas acontecem. Se nós estamos com o nosso rabinho sentado em casa e a dizer que o bom era fazermos não sei o quê, mas se não nos juntamos, vamos sempre criar aquela ideia de mas sou eu que estou sozinho. Mas na verdade, quando nós começámos a mexer com o Brincar de Rua, começámos a perceber, espera lá, não estamos nada sozinhos, há outras pessoas, há mais pessoas, quer dizer, não são ainda no número que nós gostaríamos que fosse, mas há outras pessoas que já pensam como eu. E eu posso contaminar a Vanessa contamina outra pessoa, a outra pessoa contamina mais duas, as outras duas contaminam mais duas, e de repente conseguimos criar um movimento. Portanto, essa primeira premissa de criar uma proximidade que começa digitalmente entre pessoas que podem ter estes tais pontos em comum e que vivem numa zona geográfica próxima, é a nossa primeira ferramenta. Depois, temos um programa de validação de pessoas, por assim dizer, que basicamente o que nós fazemos é entrevistar pessoas para definirmos que aquela pessoa é de facto a pessoa que anunciou ser na plataforma. Portanto,
não haver aqui problemas com a identidade das pessoas, verificamos o registro criminal das pessoas para perceber se são pessoas idóneas à luz da lei. Sim, vocês fazem essa confirmação, não é? Sim, esse toda a gente que se quer tornar guardião do brincar tem que passar por esse processo, não há outra forma de o fazer. E depois temos uma mini academia que, de facto, o que faz é passar ferramentas, passar metodologia para que os guardiões saibam enfrentar os obstáculos a que normalmente nós sabemos que eles E estão. promovem jogos, promovem atividades nesses momentos, ou é sempre brincadeira espontânea e por O iniciativa objetivo do própria? brincar de rua é promover o acesso ao brincar livre, brincar não Uhum, estruturado. uhum. Nós sabemos que acontece muitas vezes os guardiões não conseguirem resistir à tentação de trazer um jogo que brincavam antigamente. Uma Ou, corda para saltarem à corda. isso Estou agora a imaginar. é o natural e é uma coisa que é um facto que nós gostamos de paparicar, porque não há nada. O brincar o ponto essencial, e o brincar é tão importante porque nos permite criar pontos entre nós. Em primeiro lugar, permite-nos alinharmos os chakras connosco próprios, né? Permite-nos imaginar e criar coisas e descobrir-nos a nós próprios, mas depois tem esta coisa fantástica que é as pontes que se criam a partir de uma brincadeira. Né? E eu aprendi isso de forma extrema enquanto terapeuta, e enquanto terapeuta que lidava com crianças com perturbações de comportamento graves e com perturbações do espectro do autismo, em que a comunicação era algo muito difícil de se encetar num registro tradicional, e a brincadeira e este pegar com o brincar que uma criança expressa naturalmente e que está motivada para fazer, é o início para se criar um ciclo de comunicação com uma criança. Portanto, isso nós gostamos de paparicar estes momentos em que os guardiões dizem que querem trazer qualquer coisa para brincar, mas os guardiões não são educadores, não são psicólogos, não são... Eles estão ali para estar a brincar com eles também, não é? Estão ali para zelar pelo bem-estar dos miúdos, para brincar quando lhe apetece brincar, mas não têm outras funções que não sejam pura e simplesmente estas. E o Agora, há uma espaço... questão... Diga. Eu ia só perguntar há se estivessem... há uma questão Diga. fundamental, que é, nós estamos sempre a dizer, estamos sempre a enaltecer a importância do brincar e que brincar é de facto uma atividade fundamental para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento e o bem-estar humano. Mas nada, quer dizer, uma criança que brinque muito não lhe garante ter um futuro risonho na vida para a frente. O que lhe garante é que essas brincadeiras primeiro lhe possam lhe dar a ideia clara de que ela é uma pessoa competente, que ela é um indivíduo competente e que é capaz de transformar ideias em ações concretas. Depois que ela consegue, a partir dessas atividades, relacionar-se com outras pessoas e encontrar pontos comuns e pontos de afastamento com as outras pessoas, mas depois tem que haver um processo de refletir sobre a experiência. E é aí sim que depois entram as conversas com os pais, eventualmente até com os guardiões do brincar, que servem para, de facto, às vezes, proporcionar uma aprendizagem que não poderia acontecer de outra forma. E que nos educadores de infância, estamos aqui a falar numa saída, por exemplo, à rua, para um jardim ou o que quer que seja, é o processo fundamental, não é? Que é dar espaço para explorar, para absorver, experimentar, sujar, até magoar às vezes, para depois irmos para dentro da sala e discutirmos, Houve aqui alguém representarmos... Das memórias que traz nos joelhos, de brincar na rua. Mas essas memórias, há aquelas memórias, eu recordo, há um episódio que me vem sempre à cabeça, que é, onde eu cresci,
tínhamos um descampado e nós muitas vezes os miúdos juntávamos e íamos jogar a bola. E houve uma vez que eu, no ímpeto do jogo, derrubei intencionalmente um amigo meu e ele partiu a clavícula. E aquilo podia ter, quer dizer, aquele episódio podia ser um episódio, quer dizer, foi uma infelicidade, não é? Quer dizer, apesar de eu querer dominar e que ele não avançasse, eu não, obviamente não o fiz para lhe partir a clavícula, obviamente. Mas o que aquele episódio me possibilitou na relação com os outros miúdos do grupo, na maturidade que eu tive de desenvolver para, depois de conversar com os meus pais chegámos à conclusão que, olha, eu acho que tu deves ir à casa do miúdo, já não me recordo do nome, e deves ir pedir desculpa pelo que aconteceu. E o miúdo, no alto dos seus 8, 9 anos, está a ver o que é que isto representa para uma criança, não é? E isto, mais uma vez, quer dizer, o episódio que se gerou a partir de uma brincadeira... As competências sociais que acabou por aprender. Mas ele podia ter ficado por ali, podia-se ter resumido, quer dizer, obviamente queria lamentar que o miúdo estivesse magoado, mas podia ter ficado por ali. Mas foi o facto de eu ter adultos à minha volta que pegaram naquele episódio e lhe deram, e me ajudaram a pensar sobre ele, e me ajudaram a agir sobre ele, que depois o transformou num momento de aprendizagem para mim. Antes de eu lhe fazer aqui mais uma pergunta relativamente ao brincar de rua, deixe-me só, tenho aqui uma... Deixa-me só dizer mais uma coisa, porque acho que é importante, sobre o brincar de rua ainda. Portanto... em relação ao brincar de rua, queria lhe perguntar, vocês, imaginem, têm a tribo, têm os guardiões, e se nessa praceta onde vocês estão, nesse espaço, os pais vão à varanda, veem que lá embaixo até há guardiões e há crianças a brincar, e tu também podes ir. Esses guardiões podem aceitar mais crianças nessa tribo para brincar ou elas têm que estar sempre registadas? É isso que eu lhe queria perguntar, se era espontâneo ou se têm que estar sempre registadas? Têm que estar sempre registadas. As crianças que fazem parte da tribo estão identificadas com o tal colete que tínhamos falado. Claro. Só por uma simples razão, que é, eu não posso controlar, por exemplo, quando é que uma criança sai ou não sai, enquanto que na tribo eu controlo, a criança ou tem autorização para sair sozinha, ou só sai com o indivíduo A, B ou C, que é identificado na plataforma, e só por essa razão. E o que acontece normalmente é que depois há uma conversa com os pais, não é? À varanda eventualmente será um bocadinho mais difícil, mas provavelmente não acontecerá nesse registro, e depois a participação nas tribos é absolutamente gratuita, portanto a ideia é ser mesmo só haver este controle das crianças para que os guardiões saibam quais são as crianças a que têm sobre as quais têm que estar atentos. Portanto, e só sintetizar para depois acrescentar a última dimensão do brincar de rua. Portanto, a plataforma, a app, é uma web app que faz esta junção digital das pessoas, este sistema de verificação da idoneidade das pessoas, a Academia Brincar de Rua, e depois temos o Brincar de Rua. Cresceu nesta dinâmica comunitária, mas depois houve solicitações aqui em Leiria para criássemos uma experiência o mais aproximada possível no universo das escolas, e temos há um programa Escolas, Brincar de Rua Escolas, associada aqui a um agrupamento de escolas de E o que é isso, Francisco? Estou curiosa. Basicamente, bom, a ideia inicial, que foi um bocadinho desvirtuada desvirtuada com a Covid, era tentarmos criar, de facto, uma dinâmica em que os miúdos pudessem, em primeiro lugar, explorar de uma forma talvez um bocadinho mais intencional e mais participativa, no sentido de tomar decisões em relação ao que é o recreio da sua escola, mas depois dar-lhes também a oportunidade para poderem sair da escola e apropriarem-se, entre aspas, de espaços de jardim, de espaços públicos. Os mesmos que eram utilizados pelas tribos, ou não há nenhum cross? Não. Nada, quer dizer, por acaso havia um sítio que sim, mas era só por acaso, não tem que ver necessariamente com isso. Portanto, a ideia original no Brincar de Rua Comunidade há um professor, há um educador, né? há um
um profissional, não é? que orienta o grupo, e sempre que aconteceria, sempre que estas saídas que ainda se fizeram no primeiro ano, a ideia ainda se tornava mais engraçada, porque como não podia sair um professor sozinho, a ideia era recrutarmos os pais que pertenciam àquela comunidade escolar para irem com os miúdos, para irem com cada grupo. E isto cria uma experiência brutal. Isto está em andamento ou parou de todo com o Covid? Parou de todo. Não, parou a saída, as saídas pararam completamente peri-Covid. E queremos que isso retome, porque o potencial desta atividade para toda a gente. É win-win para toda a gente. Pois é. É para os miúdos, é para a própria escola, porque cria uma relação de visibilidade com o meio que a envolve. É para os pais, porque de repente são validados como um perfil de competências que dão alguma coisa à comunidade. Nós no primeiro... E tem um valor incalculável na aceitação que tem de haver de que na infância se tem de brincar, que é brincar que se aprende. E esse é o caminho. Eu acho que o caminho passa por envolvermos os pais nestes conceitos. É quando eles perceberem... E construirmos comunidade. Construirmos comunidade. A escola é uma comunidade, não é? Acima de tudo, deveria funcionar sempre como uma comunidade, não como um depósito de crianças, porque eu tenho que ir trabalhar, ou porque eles têm que ir aprender qualquer coisa para serem alguém na vida, não é? A escola deveria ser uma comunidade, e foi muito interessante o primeiro ano de experiência disto. Foi muito interessante, porque não estávamos à espera de termos tanta adesão dos pais, e tivemos 125 pais, chegámos a ter 125 pais envolvidos. Que espetáculo. Que diz mesmo, quer dizer, óbvio que isto, estamos a falar de se calhar pais que se envolveram uma semana numa saída, não é? Mas já se envolveram, já? Mas já se envolveram. Primeiro, como a Vanessa estava a dizer, perceberam a importância disto, não é? Perceberam que isto era de facto algo que podia ser valioso para a vida dos miúdos, e estamos a falar aqui de primeiro ciclo. Não estamos a falar de registro de pré, estamos a falar já numa altura em que já há outro nível de exigência criada, há uma pressão criada à volta do currículo, não é? E das aprendizagens, sim. Sim. E pronto, lá está. Acho que criou-se aqui que queremos voltar, e mesmo para a cidade, lá está, mais uma vez, como valorização dos espaços da cidade. Acho que isto é fundamental, não é? E se calhar voltando um bocadinho ao início, quando falou de nos voltarmos a sentir no eu social, estas não foram as suas palavras, mas eu enquanto cidadão, enquanto ser ativo na comunidade em que estou, e eu também sou ativo porque reconheço o vizinho do 7º andar, porque também sei o nome da senhora que tira o café à minha mãe todos os dias de manhã, não é? Portanto, a criança enquanto pessoa que se relaciona com os demais no bairro, na comunidade, não é? E é por aí, acho que é devolver a comunidade às crianças. Quem nos está a ouvir, se quiser, toda a gente pode ser guardião do brincar, como é que funciona? É basicamente registar-se na tal plataforma, app.brincaderrua.pt. Eu partilhei o site, está diretamente no site também, não está? Eu partilhei aqui o site. Mais ou menos. app.brincaderrua.pt. É mais fácil chegar lá. Sim, mas os links estão lá no site, também é fácil lá chegar, certamente. Basicamente preencher o registro e aguardar e clicar em tornar-me guardião do brincar. É um processo de candidatura, nós contactamos e depois o processo que expliquei inicia-se. Não há o único pré-requisito é ser adulto, portanto tem que ser alguém maior de 18 anos. E depois de resto já tivemos um guardião de brincar com 18 anos, e por acaso aqui em Leiria, e por acaso uma pessoa extraordinária. Por acaso não, para ser guardião de brincar tem que ser mesmo uma pessoa extraordinária. Ou seja, qualquer pessoa que nos está a escutar pode ser, porque aqui são só pessoas extraordinárias, para estarem aqui uma quinta-feira às 11 da noite. Não, acho que, quer dizer, claro que sim. Alguém que se mobiliza
E nós começámos, infelizmente, não é infelizmente, nós começámos com o que não esperávamos que iríamos ter. Nós tivemos muito mais não pais, pessoas que chegavam Sério? até, mas de percentagem acima de 80% que não eram pais de crianças. Então o que é que os motivava? Isto agora aqui um bocadinho fora do nosso tema, mas o que é que os motivava a quererem ser guardiões? Perceberem que esta ideia de que os miúdos estão metidos dentro de casa e agarrados a uma televisão, a um ecrã, a um telemóvel, Uhum. não pode ser, não é um bom pronúncio para uma vida saudável. Isto é em 99,9% dos casos, as pessoas chegam até nós dizendo-nos isto. As pessoas que não são pais chegam-nos a dizer isto. Eu vejo à minha volta e isto não me faz sentido, portanto, se puder contribuir, eu quero contribuir com o meu tempo para poder fazer acontecer uma tribo, um grupo comunitário de brincar. Ia dizer qualquer coisa e esqueci-me. Nós estávamos a falar sobre tornar-nos guardiões, também temos que começar a terminar, já estamos aqui a chegar ao fim. Entretanto, deixei de receber aqui comentários, eu não sei, eu espero que isto continue a passar ao vivo, mas olha, Francisco, eu convido depois a Sandra Costa está a dizer que o Francisco, pela sua causa inspiradora, faz brincar o país. Obrigada, Francisco Lontro, diz aqui a Sandra Costa. A Cidália Obrigado à Damião, Sandra. a Cidália Damião diz que eu fui guardiã do brincar de rua, onde o principal objetivo é o brincar social espontâneo. Depois temos a Célia Rosa, que também, e isto eu só consigo ler os mais recentes, porque estão aqui centenas, 142 comentários no mínimo para ler, e muitos deles muito engraçados, porque eu fui acompanhando conforme pude, e são pessoas a recordar os seus tempos de brincadeira na rua, estão aqui histórias mesmo muito engraçadas e também partilhas de experiências e às vezes de expectativas interessantes que convido depois o Francisco, se tiver a oportunidade de ler. A Célia Rosa diz que à medida que a criança vai explorando um espaço, normalmente começa a exploração onde se sente mais seguro e depois é que costuma passar para o patamar de risco. É nesta altura que o adulto atua como num suporte de análise de risco em conjunto com a criança, observando e acompanhando de forma espontânea. Portanto, também considerei esta partilha da Célia Rosa também muito importante, isto por causa de estarmos a falar. Só aqui estamos mesmo a há uma frase também muito interessante que é não há criança saudável do ponto de vista mental que se ponha deliberadamente numa situação de risco de vida. Não é? E isto quer dizer basicamente que o nosso papel é mostrar, mais uma vez, é mostrarmos, ensinar-nos a analisar, a observar e a avaliar progressivamente o risco. Obviamente, eu não vou pôr, mais uma vez, uma criança de 4 anos num penhasco e dizer-lhe, olha que tu podes cair lá para baixo, não é? E agora vê lá, consegues perceber? É analisarmos os espaços antes, como eu há pouco estava a falar relativamente a um educador que quer preparar uma ida para um espaço da cidade, que se calhar primeiro vai ter que visitar esse espaço, da mesma forma como vocês também vão primeiro, vocês, os guardiões, vão primeiro analisar os espaços, ver as questões também de segurança. Eu acho que há um princípio básico, é nós percebermos que qualquer um de nós, e sobretudo quando somos crianças, regemos-nos mais até involuntariamente para isto, que é em direção à felicidade. Não é? Nós queremos é ser felizes, queremos estar bem connosco próprios, com os outros, não é? Estarmos realizados numa relação de felicidade. Portanto, esta relação de felicidade é fundamental para nós percebermos que a criança é um ser cheio de capacidades e cheio de potencial. Não é? Que obviamente tem que conta connosco como educadores com letra maiúscula, que são pais, somos todos. O que quer que sejam, somos todos, para lhes mostrar que esse caminho, às vezes, não é um caminho tão reto como nós gostaríamos que fosse, e que tem, eventualmente, perigos que nós temos que aprender a lidar com eles, e que fazem parte de valorizarmos este processo para chegarmos a essa tal... E como disse há pouco, eles só vão aprender passando por essas experiências, porque eles independentemente da idade, seja dos mais pequeninos aos mais crescidos, eles não vão aprender o certo e o errado, o perigo e o não perigo, só pela nossa palavra. Eles próprios também vão ter que tomar algumas decisões práticas da vida deles desde muito pequeninos, desde bebés,
para analisarem, para correrem determinados riscos, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo muito específico, muito doméstico, o aquecedor ligado. Eu digo à minha filha que ela não se pode chegar ao pé do aquecedor, não é? E eu protejo o máximo dela não se chegar ao pé do aquecedor. Mas ela, volta ou não volta, vai lá pôr a mão perto e ela já percebeu porque é que não pode lá chegar. Ela faz assim, ela sabe que aquilo está quente, ela sabe que se pode magoar. Quer dizer, mas ela teve que lá pôr a mão, se calhar para perceber que ela teve de arriscar, não sei, eu não consigo explicar isto, se calhar, por outras palavras, mas tentar perceber, ou tentar colocar isto de um ponto de vista prático, que nós não vamos conseguir sempre proteger as crianças de tudo e que não vale a pena estarmos sempre a dar-lhes a mão a subir as escadas. Eu acho que esse ponto é demasiado importante e eu acho que é uma mensagem que todos os educadores deviam ter na ponta da língua. Que é, isso é extremamente perigoso que as crianças não tenham acesso a esse espaço, esse vazio que vai entre o perigo real e a ação que me pode pôr em perigo. Porque esse acreditar, essa capacidade de avaliar o risco e de olhar para o risco como qualquer coisa que é positiva, que é eu não me vou pôr em perigo porque eu consigo perceber, que eu consigo avaliar, porque eu consigo tomar uma decisão, esse espaço mental é fundamental para qualquer criança crescer até do ponto de vista de desenvolvimento da sua inteligência. Eu faço equivaler esse processo mental com o processo, talvez o processo que é mais fantástico no desenvolvimento de uma criança e os educadores que estão aqui de certeza que me vão apoiar nisto, que é aquela altura fantástica em que os miúdos percebem, espera, eu imaginei e agora consigo criar com o Lego, com o pau que se transforma em qualquer coisa. Estes dois marcos essenciais do desenvolvimento mental de uma criança, que são eu consigo ligar a minha imaginação à minha mão construtora e depois eu consigo interiorizar para mim que tenho um corpo que é capaz de certas coisas, que é capaz de avaliar outras que ainda não estão ao meu alcance, mas que eu tenho como objetivo chegar até lá. Eu tenho como objetivo experimentar, eu tenho como objetivo testar e eu acredito que consigo fazer. Há coisas que eu não vou conseguir fazer, há metas que eu não vou conseguir alcançar, mas qualquer pessoa precisa de ter este espaço mental, este vazio que não é um vazio, é um vazio cheio de tudo e mais uma coisa. Porque senão depois chegamos a uma coisa, para não me alongar mais nesta conversa, há aqui um fator interessante que provavelmente as pessoas que estão a ouvir esta conversa já seguem o professor Carlos Neto e ele fala muito da ideia das crianças totós. E em 2000 creio que foi em 2012 que estávamos no pico da crise da Troika. Sim. Uhum. Foi quando nós registámos em Portugal, talvez, penso que foi a maior taxa de desemprego de sempre em jovens em Portugal. E era um jovem com uma taxa de gente que não estava a estudar, não estava a trabalhar, não estava a fazer absolutamente nada. E eu acho que não há aqui uma verdade científica por trás disto. Mas eu tenho uma desconfiança enorme que isto está muito associado com a infância que nós estamos a proporcionar aos nossos jovens, que é esta infância de que não há esta noção do espaço de risco, não há a noção deste espaço de que o caminho, se não for desta maneira, tu podes persistir de outra maneira, tu podes encontrar outros caminhos, tu podes arriscar de outras formas, podes fazer de outras formas. Nós estamos a preparar, as infâncias que nós estamos a dar às nossas crianças, são, acima de tudo, eu não quero generalizar porque isso Sim. Cometemos sempre erros quando generalizamos. Quando generalizamos, mas o que eu vejo à minha volta é gente a querer dizer, olha, o caminho está aqui e tu vais ter que seguir este caminho, porque eu sei que aqui não te vais magoar, porque eu sei que aqui tu vais aprender muitas coisas, porque eu sei que aqui tu vais ganhar muito dinheiro e vais te realizar. Mas, Francisco, isto estava para estarmos aqui a noite inteira, não é? Mas é o pior até se nós olharmos para nós próprios, porque se nós olharmos para nós próprios é a pior armadilha que nós podemos dar-nos a nós próprios. A melhor forma, às vezes, de tentarmos perceber se isso é bom para a criança ou não é pensar, isso seria bom para mim? Se não seria bom para mim, porque é que é bom para a criança? Eu não iria gostar que ninguém me dissesse que o caminho é este e segues este, não é? Portanto, eu arrisco-me a dizer que o problema de tudo isto é porque nós, se calhar, não tivemos alguém que nos guiasse com esse sentido de abertura também, não é? E por isso Francisco, aí entramos
numa antagonia em relação ao que estávamos a dizer, é o oposto que estávamos a dizer, porque nós se calhar fomos a geração, eu sou um bocadinho mais nova que a Francisco, mas não muito, mas entramos na geração, nós somos a geração que esteve na rua a brincar, eu não conheço nenhuma geração que tenha tido a liberdade que nós tivemos de ter ao mesmo tempo que um bom acesso à escola e uma boa experiência de escola e de contexto comunitário, de sociedade. Não é? Porque antes de nós, se calhar, teve-se muito acesso à rua, mas pouco acesso à escola, um acesso à escola um pouco diferente, se pensar na experiência de escola da minha mãe, dos meus avós, e depois nós já tivemos estas duas coisas muito bem conjugadas, portanto, depois como é que estamos a proporcionar isto às nossas crianças? Não faz sentido. O desafio agora é balançarmos as coisas, não é? É percebermos que, de facto, houve evoluções brutais e que fazem sentido na vida dos nossos miúdos, inclusivamente até as tecnológicas. Já tivemos uma conversa sobre isto, senão, Francisco, esta podia dar outra conversa igual. Aí tem que ser outro podcast, tem que convidar a mim ou ao Francisco para falar sobre esse assunto. Temos que aprender a equilibrar. Aprender a equilibrar partindo de um ponto que é essencial. Nós somos natureza. Não é? Nós somos natureza. Nós somos seres sociais. E esse tem que ser um ponto de eu digo isso tantas vezes, nós somos seres sociais, eu digo isso muitas vezes, é o meu moto muito aqui relativamente àquilo que eu acredito ser a educação da infância, a parentalidade, e nós somos seres sociais. Fala-se muito desta ideia de voltar à natureza, nós não temos que voltar à natureza, temos que voltar a nós próprios, temos que olhar para nós próprios, nós somos natureza, e temos que isto tem que entrar lá está, tem que se encontrar aqui um equilíbrio, basicamente. Olha, temos aqui a Rita Marques que diz assim: boa noite, amanhã é dia de brincar, obrigada pelas partilhas e bom descanso. Portanto, Francisco, vamos ter que ficar por aqui. Temos aqui a Sara Martins que diz que o Francisco é um dinamizador de consciências, eu acredito e concordo piamente. A Margarida Alves guardiões a aparecer. Eu espero que sim. A Margarida Alves, que está aqui comigo nos podcasts todas as quintas-feiras, está a dizer obrigada pela excelente conversa, uma boa noite. Eu também desejo boa noite a todos. Francisco, alguma palavra final que nos queira deixar a todos, alguma informação, como é que podemos saber mais sobre vocês? Eu já partilhei os links e depois amanhã faço questão de partilhar novamente, mas alguma nota final que nos queira deixar a todos? Só dizer que o brincar de rua é um potenciador de felicidade acima de tudo, portanto se quiserem pensar em potenciar a vossa felicidade num espaço, criando uma rotina semanal de brincadeira, de estar, ou simplesmente só de estar num espaço exterior ao ar livre e com isso potenciar a felicidade dos miúdos do vosso bairro, já sabem onde nos encontrar. Eu só queria também dizer, porque quando eu conheci o Francisco através de um grupo de educadores em que tivemos um debate sobre outro tema e através de si fui ao brincar de rua, e aquilo que eu percebi logo e também queria deixar aqui claro para todas as pessoas percebessem é que isto não tem que ser todos os dias. Eu posso ser uma guardiã do brincar e só ter disponibilidade 2 vezes por semana, não é? Portanto, isto não existe das pessoas... Eu posso ser um guardião do brincar e posso ter disponibilidade de uma vez 15 em 15 dias. Só muito rapidamente, as tribos têm que ter no mínimo 2 guardiões do brincar, mas nós recomendamos sempre que tenham sempre mais, para que possa haver rotatividade e para que as pessoas não estejam... A periodicidade é definida pelos próprios guardiões e pela disponibilidade que eles têm para fazer... Francisco, vocês já estão um pouco por todo o país, não já? Nós, em fevereiro de 2020, estávamos em 26 cidades. Tínhamos guardiões em 26 cidades. Agora as coisas estão a tentar recuperar aos pouquinhos. Okay. A Sandra Costa está a dizer que vai fazer um apelo para Pombal. Precisamos de guardiões do brincar. Para a Sandra fazer este apelo, ela basta inscrever-se como guardiã, ver se já há alguém em Pombal. Ela já é guardiã e eu conheço a Sandra. E sim, se está gente aqui de Pombal a ouvir e queira partilhar a ideia, é registar-se, basicamente. Conheço muito bem Pombal, Leiria, Maria Grande, Figueira da Foz, essa zona fantástica onde eu tenho também bastante, onde eu passo muitas fases do meu verão, a Páscoa, tenho uma relação familiar bastante com essa zona. É a zona da minha infância também.
Boa. Vanessa, não há nenhuma tribo em Alverca. Não sei se está a perceber o Eu sinal. não sei se estiver aqui a Neuza. Neuza, se estiveres aqui, temos que conversar. A Neuza é uma colega minha, educadora de infância também, e que valoriza bastante o brincar e somos bastante vizinhas. Agora, você já me tramou, desculpa a palavra, quando me disse que não podia ser uma zona com um parque infantil, porque olha aqui as nossas pracetas todas, ou têm um parque infantil ou têm carros. Pode ser em qualquer sítio. Ok, Pode ser em vou qualquer pensar sítio que nisso. vocês cheguem. Se vocês acharem que é o melhor sítio, vocês é que sabem e têm, nós passamos as ferramentas para vocês avaliarem o Ó local. Francisco, tem parques infantis, mas vazios, atenção. Pois, Sem crianças, não é? Isto era outra coisa que nós podíamos também pensar. Temos os parques infantis vazios, sem crianças com isto da pandemia, não é? Nem vou entrar por aqui, mas temos parques infantis vazios, não é? Porque as crianças estão em casa. pois. Pronto. Eu espero, isto é engraçado porque, é engraçado sem ter graça nenhuma, porque a Organização Mundial de Saúde já tinha decretado aqui há uns tempos que a obesidade era a pandemia do século Uhum, XXI e isto já está mais do que documentado, infelizmente, e uhum. infelizmente Portugal, e mesmo na infância, Portugal está a acompanhar os piores índices. Nós tínhamos cerca de um terço das crianças com excesso de peso, e isso é absolutamente assustador, os impactos que isso pode ter na vida das crianças, mas depois temos também outra dado que é absolutamente doloroso, que é entre crianças entre os 6 e os 9 anos de idade passam cerca de 200 minutos por dia em frente a um ecrã. E isto é um, É é um, igualmente é avassalador. um, é um, é um caldilho aqui de coisas que não auguram um bom resultado, portanto cabe-nos a nós metermos uma pedra na engrenagem e mudarmos Nós qualquer coisa. temos de ser a mudança, nós temos que Sim, ser os agentes de mudança, não temos que esperar que mais ninguém o seja, nós temos sim. de o ser, não é? E a Colegas, verdade é que não é, ouvintes, não é tão difícil de mudarmos, não é tão difícil. Uh, e, e não tem que ser tudo de uma vez, não é? Não tem que ser um bocadinho, hoje mudamos um bocadinho, no outro dia mudamos outro bocadinho e assim se vai eu construindo, acho que não é é? fundamental, e se calhar agora mesmo para fechar a minha matraca, eu acho que o fundamental é nós percebermos que não estamos sozinhos, Vanessa. A partir do momento que nós Uhum. percebemos, tomamos consciência do problema e perdemos esta ideia de que eu se calhar sou o único maluco a pensar nisto, a partir do momento que nós dizemos não, eu agora vou para o mundo dizer o que é que eu sinto e ver se o que é que o mundo me diz para trás. E eu acho que as surpresas são grandes. E a partir do momento Francisco, que nós tenhamos alguém ao nosso lado, é muito esse é mais um fácil de do, fazermos qualquer coisa. esse é um dos lemas deste podcast desde o início, porque este podcast antes era gravado, mas com a pandemia começámos a fazer ao vivo porque sentimos que havia uma necessidade de estarmos todos aqui conectados, a comentar, era um encontro semanal entre todos. Essa é uma das coisas que nós dizemos muito. Percebemos que afinal não somos os únicos malucos, não estamos sozinhos, quer seja numa temática ou noutra, nós estamos acompanhados, há sempre alguém que partilha as nossas visões e Uhum. daqui saem muitos grupos, às vezes de trabalho, pessoas que se conhecem e que começam a falar de zonas diferentes do país e a sentirem-se menos sozinhas e mais acompanhadas naquele que pode ser o caminho da loucura, da mudança, não é? Por aí fora. Eu agradeço ao Francisco muito por ter estado aqui hoje. Obrigada. Havemos de fazer mais destas coisas, que eu gosto muito de falar com o Francisco. Agradeço a todos que estiveram aqui a escutar, que entretanto já se foram embora, porque amanhã é dia de brincar, e portanto, para quem quiser depois ouvir o resto, para quem quiser partilhar isto com os pais da vossa sala, se quiserem enviar isto numa newsletter para os vossos pais, para depois eles escutarem e não só serem guardiões, mas também perceberem porque é que vocês querem passar mais tempo na rua com as crianças, partilhem isto com as famílias, partilhem com os vossos diretores, partilhem com quem vocês acharem que escutar o Francisco pode fazer a diferença, porque eu acho que pode. Para a semana eu aqui estarei, quinta-feira, às 9h30. A Tchaudário, como vocês sabem, é uma plataforma para educadores de infância, para instituições, para facilitar a documentação pedagógica e conseguirmos comunicar de forma privada e segura com as famílias. Quem quiser saber um pouco mais, eu e a nossa equipa estamos à vossa disposição. Assim me despeço de todos. Obrigada, Francisco. Até breve. Breve. Saudações brincadoras. Saudações brincadoras. Gosto dessa também. Obrigada.